E a gente vai iniciar isso aqui. Essa é a aula 12 do nosso curso sobre História do Pensamento Econômico. E essa é a segunda parte sobre as obras do Turgot, a principal obra dele, no caso, e as principais posteriormente. Continuando, a gente tá na página 35. Ele vai falar sobre capital no geral, né? Mas quando uma grande parte da sociedade tinha apenas suas armas para se manter, era necessário que aqueles que viviam de salários tivessem algo adiantado para começar, ou seja, tinham pessoas que obviamente eram provedoras de capital, elas eram provedoras de bem presentes e demandadoras de bens futuros, né? É um demandante de bens futuros. É alguém, por exemplo, que pega crédito para investir agora, para entregar coisas agora, com visão de lucro futuro. Então, a definição do Rothbard no Homem, Economia e Estado, né? O capitalista é aquele que entrega para os outros bem agora, né? E provê bens agora, sei lá, um dono de um mercado, um restaurante, enfim. É de um quiosque, mas ele demanda bens futuros. Seja para adquirir os materiais com os quais trabalhariam, ou para mantê-los enquanto esperavam seus salários, né? Então, tu tem o funcionário em si, de certa forma. Quem permitirá que esse grande número de trabalhadores viva até que seu couro seja vendido, sendo que nenhum deles individualmente seria capaz de preparar uma única pele, né? Então, é aquela questão da impossibilidade de você fazer tudo sozinho, né? Numa economia. É impossível, tu não vai conseguir coisas básicas, por exemplo. Uma coisa básica que a gente pega no mercado, frango. Então, você vai no mercado, tu compra frango, tu paga ali, vamos supor, portanto, todas as gramas de frango, vamos supor que seja R$ 12. Foi simples, né? Você saiu de casa, foi até o mercado, comprou, é isso. R$ 12. Aquela quantidade, né? Só que teve todo um processo de produção daquele frango que demandou muitas etapas. Que demanda muitas áreas de conhecimento. Demanda N empresas. Ainda mais se foi importado. Então vamos supor que foi produzido nacionalmente. Então você tem o produtor de gado. Tu tem o produtor, no caso, pode ser o mesmo que abate o animal e depois prepara ele para venda. Aí você tem um fornecedor que ele vai fazer a paridade entre o produtor e o mercado. Às vezes não necessariamente existe essa relação, de repente o próprio produtor pode dizer também o distribuidor, mas normalmente não é o caso. Então o distribuidor, ele entrega ao mercado, ele pode ter um sistema de logística terceirizado também. Então para ele não precisar ter um sistema de caminhões próprio, né? Um sistema de logística próprio, ele pode ter até serviços terceirizados que ajudam ele. Ou ele pode fazer tudo sozinho, né? Mas no fim você vai ter o transporte também, de A a B. E no fim vai até o mercado. Tem tudo uma questão temporal, né? A demanda das pessoas atual por frango. E as empresas que vão vender o frango terão um calendário entre aspas, produção, mas de venda, que faz uma relação de toda essa cadeia de produção. Então, o Rothbard fala sobre isso, ele fala que são calendários, né? Calendários de produção. Então, você tem que entender que o sistema de produção, ele é bem complexo para uma coisa simples acontecer. Só que numa economia de autarquia, todo mundo é meio que uma autarquia. Basicamente, tu tem que produzir o frango você mesmo. Tu tem que ter os franguinhos lá na sua fazenda. Tu tem que fazer eles coabitarem para reproduzir eles. E você mesmo tem que ir e fazer tudo, até o final. Só que isso vai ser muito mais caro do que você comprar direto do mercado, né? Será um desses donos de capitais ou valores imóveis acumulados que empregará, em parte, né, antecipadamente, para a construção de estabelecimento de materiais, né? Então, basicamente, para você, por exemplo, construir um prédio, tu tem alguém que colocou um capital enorme. Cada trabalhador individualmente não poderia pagar nem juntos a construção daquele prédio. Mas o cara a holding, ou a empresa que vai construir, não a empreiteira em si, né? A construtora que vai. A pessoa que contratou a construtora para construir aquele prédio, ela tem capital, né? Ela tem dinheiro não só em poupança, mas ela provavelmente tem crédito, ela tem
Essa hold pode ter investimentos, ela pode ter vários assets ativos e passivos que são associados a tudo que ela tem. E obviamente, se ela ter problemas financeiros, a obra não anda mais, né? Porque você precisa injetar dinheiro constantemente. Então, às vezes, uma obra fica parada por muito tempo, porque não é de graça, né? Tem que pagar as pessoas, e aí não tem dinheiro, a pessoa não. Os trabalhadores, os pedreiros ali, o arquiteto, o engenheiro não vai lá. A empreiteira, no caso, não quer caro. Então você tem todo um sistema, né? Que move a economia. Mas no geral, quem move a economia são os empresários, né? Em parte para os salários diários nos operários que trabalham para eles, né? Também o lucro suficiente para compensá-lo pelo seu dinheiro que ele investiu, né? Então, por exemplo, alguém vai construir um prédio. Qual que é o foco de alguém que constrói um prédio? Que aquilo dê lucro, né? Futuro. Então, você concorda que mesmo as pessoas, por exemplo, você vai fazer uma entrada para comprar um apartamento num prédio que está em construção. E vai ser mais barato, obviamente, porque é uma promessa que aquele prédio vai ser construído. Então, tu não tem aquilo fisicamente, tu não sabe se aquilo vai dar certo. De repente vai à falência, a construtora, tudo vai à falência, você se ferra. Vamos supor que você gastou. Vamos supor que você não hipotecou, você pagou 200 mil naquele apartamento, que é um bom apartamento, né? Obviamente, se tudo der certo, o preço vai valorizar posteriormente. Quando ele ficar pronto, o valor dele vai ser muito maior do que o valor que você pagou na planta. Então, na planta, que é uma promessa para construção. É até uma forma de você levantar dinheiro. Depois disso, você tem o próprio condomínio tendo cobranças contínuas sobre os moradores em relação aos custos do próprio condomínio. Então, tu tem o preço do condomínio, que já é uma renda. E no caso, toda aquela propriedade é sua, né? No caso, é da holding. Alguém que compra apartamento, ela tá comprando um cubículo dentro de uma estrutura enorme. Só que, de fato, é dele e não é dele ao mesmo tempo. Porque, no fim, tudo aquilo ali é da holding, né? Da empresa que tem a propriedade daquele prédio, né? Pode ser comprado, pode ser vendido. Enfim, não importa. Mas o ponto que eu quero mostrar é esse, né? Mas você tem que ter lucro, né? Se eles não têm lucro, então tudo o investimento não vale a pena. Todo mundo, quem tem vista é lucro. Ninguém quer ter prejuízo, né? Senão você é burro, né? Se ele tivesse destinado à aquisição de uma propriedade, e além disso, os salários devidos ao seu trabalho e cuidado, ao seu risco e até mesmo à sua habilidade, né? Então, se você não tem lucro, né? Basicamente, tu tá incorrendo um risco, que era você perder a grana, né? De repente, a única grana que você tem. Que nem a Disney, por exemplo, ela investiu tudo no Branca de Neve em um certo momento, em que era muito caro você fazer uma animação naquele nível. Se desse ruim, eles iam à falência. Então, isso chama risco. Só que tem uma lei associada a investimentos, né? E não tem grandes retornos sem risco. Então, isso é uma lei. Então, títulos, por exemplo, tu tem menos risco, mas tu tem menos retorno também. Agora, options, tu tem mais retorno possível, probabilisticamente. Mas tu tem maior prejuízo também. Maior risco. Então, é óbvio. Mas isso não aplica só para investimentos, aplica para toda a área empresarial, né? A dos empresários, fabricantes e mestres artesãos, todos os donos de grandes capitais que investem lucrativamente, como adiantamento para provavelmente para trabalhar. Aqui é a definição de capitalistas, né? São empresários, são donos de empresas, por exemplo. Aqueles que são donos de fábricas, por exemplo. Então, uma questão mais industrial. E mestres artesãos também tem a ver com... É que o termo é mais antigo, né? Mas tem a ver com alguém que ainda assim é dono, né? De uma empresa. Produz algo. Não de forma industrial, necessariamente, né? E todos eles contratam, obviamente. Ele difere um pouco dos agricultores, né? Como os agricultores, né? Eles são obrigados a fazer os primeiros avanços da empresa. A prover-se de gado, que custa caro. Ou tem cabeça de gado aqui, aí que é 24 mil reais, 12 mil reais. Cavalos, ferramentas de cultivo, que é caro pra caramba. Sementes, que é caro, fertilizante. Hoje em dia, fertilizante, amônia, tem nitrogênio, porque é bom, é extremamente importante pra planta, né? Você fixar nitrogênio, né? Até baratas fazem isso, no caso. Isso é uma coisa bem, assim, padrão em livros sobre agricultura, né? Então você tem
equipamentos para medir a qualidade da terra, a composição química dela. Tem fertilizantes que tem a ver com magnésio, tem a ver com várias coisas, cara. Então, e tu tem tabelas de nutrientes para cultivo para diferentes plantas. Então, você plantar arroz, batata, várias outras plantas são frutos, né? São diferentes. Verduras, legumes são diferentes. Dependendo do que é, de fato. Então, tu tem que ter todo um estudo, tem que ter uma consultoria de pesquisa acadêmica entre aspas, né? Uma empresa que manja do tema em relação à questão química, né? Pra te ajudar nesse contexto. Então, você terceiriza isso daí. Terceiriza questões, por exemplo, se a sua fazenda é grande, de imagem por satélite para você ver parte da sua plantação continuamente no aplicativo. Enfim, é caro, cara. Não é barato. Como eles devem manter e alimentar seus carroceiros, ceifeiros, debulhadores, servos e trabalhadores do tipo. Isso é diferente de uma produção mais intelectual, né? Tá? Livros, artigos, uma editora, ou numa área de design. Produzir design de logos para empresas, banners, audiovisual, enfim, cinema. A produção é diferente, né? Ela envolve mais algo criativo. Ao invés de uma produção física, de fato, tem uma questão temporal, meio que industrial quase, né? Em segundo lugar, os salários e os preços do seu trabalho, do seu risco e da sua indústria. Em terceiro lugar, os meios de repor anualmente o desgaste, porque você vai ter depreciação, você vai ter que comprar, às vezes a máquina quebra, você tem que arrumar. Ao longo do tempo ela vai ficando inferior a outras no mercado. Então, por exemplo, o seu computador, ele tem depreciação. Daqui a 10 anos, o seu computador vai ser um lixo comparado aos que vão existir. E sempre é assim, a lei de Moore e também avanços aí na ciência da computação, em questão de processadores e tal, GPUs. Então tu tem depreciação que tu tem que lidar, que tem um custo. Então tem um custo da depreciação que você vai ter que incorrer, você vai ter que dar capital pra não fazer sua empresa ficar esquecida no tempo, né? Então, a empresa que tá com Windows 7 ainda, né? Tudo cheio de vírus porque não tem mais atualização. Não dá certo, né? Então você tem risco também na indústria, tu tem o capital inicial que tem que ser investido, tu tem que lidar com depreciação, então, por exemplo, o gado que morre, ferramentas que desgastam, tudo isso aí gera um custo, né? E isso impacta o preço do produto no final também, né? Porque no fim ninguém vende abaixo do seu custo. Tudo isso, embora não é definido pelo custo, tá? É definido subjetivamente, o valor. Tudo isso deve ser primeiro deduzido do preço de produto de terra. O excedente serve ao cultivador para pagar ao proprietário pela permissão que ele deu para usar o seu campo. No caso de alguém que arrenda, né? Então você... Isso era muito comum, né? Tu alugar terra de cultivo para você cultivar. E aí, obviamente, tu tem que ganhar mais do que o aluguel. Se você paga um aluguel X, sua terra, tu no mínimo tem que ganhar um pouquinho mais do que X. Perdão. Tem que ser maior. Tem que no mínimo ganhar um pouco. X tem que ser menor que Y, no caso. Porque senão tu tem um problema. Se X for igual a Y, tu não perdeu nada, mas se for maior que Y, basicamente seu custo é maior. De aluguel, ainda mais as outras coisas, né? Então, qualquer empresa assim, na verdade, né? Não só fazendas. Mas o ponto é que se a fazenda, por exemplo, não produzir o suficiente para pagar o aluguel, então, basicamente o aluguel tá precificado errado. E obviamente ninguém vai ser burro de comprar. E obviamente tem que ter um histórico aí, um estudo com relação a isso. Mas você quer o excedente, né? No fim, tu tem um capital necessário básico para você produzir. O excedente serve ao cultivador para pagar o proprietário pela permissão de usar o campo para fazer o rendimento, né? Seria melhor se ele tivesse posse da terra, né? Porém, no contexto europeu da época do Turgot, basicamente você tinha muito monopólio, né? Então tinham senhores de terra. Normalmente você não poderia comprar uma terra como é hoje em dia, né? Você só vai lá, dá dinheiro e acabou. Não era bem assim, não. Tinha muita oligarquia. Tipo, você poderia comprar, mas não é assim, tão livre assim.
Tem a diferença entre faturamento e lucro, né? Este é o preço do arrendamento, a receita do proprietário, né? A receita, no caso, é o que ele gerou através do que foi produzido. O produto líquido, depois de impostos, coisas do tipo, por tudo o que a terra produz até o valor de adiantamentos. E os lucros de todo tipo devidos àquele que fez esses adiantamentos não podem ser considerados uma receita. Então tem uma diferença entre receita e lucro. Eu não sei se em português receita e faturamento tem uma diferença, porque eu tô familiarizado com os termos em inglês, né? Talvez, não sei se faturamento eu falar assim dessa forma errada. Mas basicamente, porque tudo isso aqui eu aprendi em inglês, né? Então normalmente eu tento traduzir na minha cabeça os termos, né? Mas o grande ponto é que o lucro, ele é o excedente em relação à produção e custo. Então você produziu X, vendeu Y, você teve um custo. Qual é a sua porcentagem de lucro? É isso que você quer calcular. Se seu lucro ele for baixo, né? Vamos supor que o seu lucro é de 4%, tem um lucro que talvez vai ter problemas no futuro da empresa. Um lucro de 12% para cima é um pouco melhor. Depende do setor. Tem setores que você tem um lucro de 20%, 30% é possível. Então, até, por exemplo, de produção intelectual, por exemplo. Mas, normalmente, varia aí de 15 para baixo. Então, tem áreas, por exemplo, eu já vi pessoas falando sobre a área de restaurantes, é de 8 para 12, por exemplo. Você precisa de um fluxo de caixa muito alto, tu tem um custo que é contínuo, variável, obviamente é variável, né? As curvas de custo não são calculáveis sempre, tu não tem como dizer, nesse mês eu tive tanto de custo, no mês que vem eu vou ter tanto. Tu pode estimar, mas não vai ser um valor fixo. Para você estimar um valor fixo de custo futuro, você tem que prever a oferta e demanda e, por fim, o preço dos produtos que você vai comprar no fornecedor. E nem o fornecedor sabe, ele não controla o mercado. Então, tem que ter isso, principalmente se o fornecedor compra de fora, tu tá comprando às vezes o bagulho com mais. O fornecedor compra por um preço maior, não é porque ele é mau e quer vender por um preço maior. Ele comprou e tava no preço maior, por questões de oferta e demanda de uma commodity, sei lá, café no internacional. Ele importou, parte nacional também, mas no fim tu gera um custo maior, porque ele precisa de lucro, todo mundo precisa de lucro na cadeia de produção, né? Então o produtor precisa de lucro, o fornecedor, eu já vejo como meio entre o mercado e o produtor em si. Então não é. O transporte tem que ter lucro se for terceirizado. Então não é simplesmente só uma parte que tem lucro. Mas somente como retorno de despesas de cultivo. Considerando que se o cultivador não recebesse de volta, ele estaria relutante a arriscar sua riqueza de trabalho cultivando o campo. Então, ninguém, por exemplo, ia pagar aí, sei lá, alguns milhões numa fazenda pra descobrir que ele faz abaixo, ele que produz abaixo do necessário pra pagar o aluguel. Pensa, ele vai ter que pagar o aluguel como? Ele vai ter que tirar de onde ele não tem, de onde ele não tá produzindo. Por exemplo, você compra um restaurante e tu tá pagando o empréstimo. Assim, pegar empréstimo é uma péssima ideia se você não tem já uma fonte de capital contínua, um fluxo de capital contínuo na sua conta. Isso tu não tem de onde você vai tirar o dinheiro pra pagar o crédito. Tu não vai ter, cara. Tu não pode pegar mais crédito pra fazer mais crédito. Tu não é o governo. O governo pode fazer isso, né? Mas o grande ponto é que poupança é muito mais seguro, obviamente. Só que às vezes a pessoa, ela não tem como comprar aquele restaurante por poupança. Seria impossível. Aí no caso, ela vai só comprar quando tiver com juros baixos, pra pagar menos. E se o juros estiver baixo, tu vai pagar menos e tu não vai ter tantos problemas em pagar, quitar essa dívida, né? Se o juros estiver alto, tu vai ter mais problemas. Então, é tudo uma questão de como vai ser a relação contratual inicial, né? Então, esse é um ponto importante. Mas ninguém quer arriscar sua riqueza e trabalho cultivando o campo de outro a troca de nada, né? Tu tá pagando aluguel de uma fazenda.
Se tu não tem lucro que depois você pode guardar em poupança posteriormente, pra quando você sair dali tu fazer outra coisa, coisa do tipo. Até, por exemplo, na parábola, né? O quanto de terra o homem precisa do Toy Story. O cara sempre tava crescendo, ele sempre tava alugando terra e tendo mais, sempre fazendo mais. Então, obviamente visava o lucro. Isso é óbvio, né, cara? São sempre os desejos. Também, se ele não lucrar, também ele vai à falência, né? Ele não consegue sobreviver também. São sempre os desejos e os meios do consumidor que definem o preço da venda. Aqui ele tá falando sobre oferta e demanda e preferência temporal, né? Ponto que o Hotmart bate bastante. O que é preferência temporal? As pessoas, elas têm, por exemplo, a preferência temporal de juros diz que as pessoas, elas demandam capital de formas diferentes, temporalmente. Aí você vai para discount utility, várias teorias de economia comportamental. Mas o grande ponto é que você tem relações que são definidas não pelo mercado per se, mas pelas pessoas, pelos consumidores. Né? No fim, as pessoas que fornecem o produto que produzem, o fim da produção é o consumo. Mas se o consumidor não quiser comprar, eles não vão produzir, senão eles vão vender. Então, no fim, quem dita a preferência temporal no preço na relação não de preço, mas de relação de produtos, é o consumidor. Mas o consumidor nem sempre precisa do bem naquele momento da colheita ou na fabricação. Tem bens que têm uma preferência temporal contínua, né? Por exemplo, arroz. Durante todo o ano as pessoas querem comprar arroz. Agora, tem laranjas, por exemplo, toda hora tem pessoas que querem laranjas. Tem pessoas que não gostam de laranja, mas ter pessoas que não gostam de laranja, não gostam de manga, coisa do tipo, como eu, não tira o fato que tem pessoas que gostam. Então tu tem sempre a demanda. Mas é uma demanda que é subjetiva, que depende das pessoas. E tu vai vendo, se vender, tu vende, se tu não vender, você não produz. Não é simples. Tu também tem relações de flow de capital e fluxo de caixa, né? No entanto, os empresários exigem que seus fundos lhes sejam devolvidos de forma imediata e regular. Ou seja, tu tem que ter um fluxo de caixa. Se tu tem um restaurante e não tá tendo capital entrando continuamente através dos clientes frequentando lá, vai ter problemas, porque às vezes vai ter um mês que você vai fechar no vermelho, né? Você tem um custo variável, mas se o seu inflow ele não comporta seu custo variável, sempre vai ter problemas, né? Então, para que possam aplicá-las novamente nas empresas, né? Então, tu tem que ter um fluxo de caixa. O Warren Buffett, né, ele demonstra nos livros dele, assim, que tem a ver com ele, né? Normalmente são escritos por outros, né? Eu já fiz resenha no Instagram desses livros. Ele fala sobre como a indústria, né? Isso também envolve a área de agricultura também. Você precisa de um fluxo de caixa muito alto, né? Então você calcular future cash flow, que é os fluxos de caixa futuro, não são tão importantes nesse contexto, né? Então, você vai ter, no entanto, os empresários exigem que os seus fundos lhes sejam devolvidos de forma imediata e regular. Então, contínua, né? Esse é o ponto da passagem, né? Então, tu precisa de um fluxo de caixa que tem que ser... É diferente de área para área, né? Indústria, mas tem que ser maior. Por exemplo, na Tesla, eu já vi reporte financeiro da Tesla que o fluxo de caixa estava praticamente negativo. Mas é porque, de fato, a área industrial tem uma produção ali de carros, mas demanda um fluxo de caixa maior. Esse duplo interesse por parte do produtor e do consumidor, do primeiro vem encontrar uma oportunidade de vender. Do outro, encontrar uma oportunidade de comprar. Então, sempre o comprador vai querer o menor preço possível e o vendedor o maior, mas tem uma paridade entre os dois. O que alguém está disposto a pagar e o que alguém está disposto a vender. Então, às vezes o cara quer um desconto, mas o vendedor vai falar, pô, mas aí eu não ganho lucro. O que eu ganho com você pedindo desconto e eu não ter lucro, né? Nada, né? E ainda assim não perder tempo precioso esperando o comprador ou procurando o vendedor. Então, mesmo o vendedor tem que ter liquidez na venda. O que é ter liquidez? É tu vender rápido, cara. Então, se você não tem liquidez no mercado imobiliário, por exemplo, tu vai ter problemas, cara. Tu não vai ter... Tu tem falta de, talvez, de dinheiro das pessoas pra comprar. Falta de interesse que vai gerar um problema pra você.
Liquidez na venda é extremamente importante. Deve ter sugerido um terceiro que atuasse como intermediário entre os dois. Então sempre é bom, às vezes um site, de repente, que intermedia transações entre uma empresa e consumidor, que faz essas coisas serem mais rápidas, né? Então você não vai ficar procurando um vendedor ou um comprador para algo o dia todo por mês. Tu quer, se possível, ir num site achar OLX, ok. Eu quero vender tal coisa minha. Quero vender, assim, portanto. Acabou. Aí a pessoa vê. Nunca ela saberia dessa questão sem o site, enfim. Esse é o ponto. E a cadeia de produção é extremamente relevante, né? E este é o propósito da profissão dos comerciantes, que compram mercadorias das mãos do produtor, para armazená-las em armazéns que o consumidor vai buscar o que precisa. Então, quando alguém vai numa feira, alguém vai no mercado, basicamente tu tá tendo algo que não necessariamente aquela pessoa produziu aquilo. Somente o mercado. Mercado aí, você tem fornecedores do mercado, né? E esses fornecedores, eles podem importar bastante coisa e produzir muita coisa, talvez. Ou eles compram dos produtores. Então você tem uma cadeia de produção, de transporte, que tem todo um custo associado a ela. E mesmo com toda essa cadeia de produção, o custo unitário de produtos é bem mais baixo do que você produzir você mesmo. Então, sempre divisão de trabalho vai fazer ter mais abundância de comida com preço menor. E é isso que aumenta sistemas populacionais, né? Então, o crescimento da população mundial vem disso, né? Que de fato o conhecimento que Deus deu ao ser humano aumentou de tal forma que a produção aumentou. O PIB também global aumentou, mas foi pelo avanço no conhecimento, não outra razão. Como o Hope fala no Short History of Man, uma breve história do homem, né? O varejista aprende pela experiência e pelo resultado de testes limitados feitos com cautela. Quais são as necessidades aproximadas dos consumidores? Então, se você não conseguir fazer isso, o seu mercado vai falir. Tu vai ter deadweight loss, deadweight loss é basicamente você ter produto que vai vencer. Tu não comprou... Então, comprou mais do que tu deveria. Esse é um dos problemas. Aí vai vencer. Aí tu vai vender, às vezes, abaixo do custo. Aí você vai perder dinheiro, né? No fim você vai vender, mas... É aquela parte lá no mercado que tem os produtos que vão ser vendidos quase vencendo. Outro problema é você produzir de menos. Ou no caso, comprar de menos. Então, às vezes, os produtos acabam da estante. Você poderia ter comprado mais. E nesse caso, você teria mais lucro se comprasse mais. Esse é um exemplo específico em que se você comprasse mais, tinha mais pessoas pra comprar, mas acabou. Eu lembro de um episódio do Pica-Pau, que era o último, acho que era Voltron, sei lá o que, é uma coisa assim. Voltron 3000, uma coisa assim. Era o último brinquedo. Obviamente, se o vendedor antecipasse que iriam não só o Pica-Pau e os seus sobrinha e sobrinho, e viria também o Leôncio, seu sobrinho, ele ter 3 Voltrons. Que aí não teria problema de eles lutarem pra pegar aquele. Você entende que, obviamente, nunca o vendedor ele vai conseguir antecipar isso de forma perfeita. É impossível. Tu tem que prever a oferta e demanda futura de produtos. Tem que prever que tais pessoas vão na sua loja tal dia. Você pode já entender de fato que, do ponto de vista de economia comportamental, eu ir a uma loja a certo dia é totalmente subjetivo. Mesmo eu não sei isso. De repente, daqui a uma semana eu vou em tal shopping que eu nunca fui, eu compro tal coisa. Eu não esperava isso. Como que o vendedor vai esperar isso? Ele espera que venham pessoas de qualquer lugar, até do mundo. De repente vem um turista lá do fim do mundo, ele tá ali, ele não previu que aquele turista ia vir lá. Então não tem como você prever que as pessoas vão na sua loja, você não tem como prever a demanda que a sua loja vai ter futura. Mas tu tem os dados estatísticos históricos da sua empresa, tu vai vendo que funciona. E o seu teste erro vai gerar mais ou menos o seu resultado decente. Obviamente, tu não pode nem ter deadweight loss, nem não ter produto suficiente pro seu comprador. O comerciante aprende com os seus correspondentes sobre a abundância
ou escassez do preço de mercadorias nos diferentes países ao qual seu comércio é existente. Então ele vai aprendendo sobre. Aqui tá falando do trader, né? O trader já tinha nessa época, obviamente, é o cara que ele especula no preço das coisas. Então, por exemplo, o trader de café, ele é um cara que especula no preço do café. Ele compra o café por um preço e vende por um mais alto, se possível. Um trader de arroz, ele compra por um preço. Ele não necessariamente produz, eu vi um documentário sobre trading de commodities e tinha um cara que era de algodão, cara. O foco dele era algodão. Ele ia na China com frequência, falar com os caras focados ali em algodão, pra fazer negócio. E pra pegar o melhor preço possível, para de fato vender ao redor do mundo algodão. Então tem que entender que o trader, ele especula no preço. Ele tenta sempre vender pelo preço maior, mas tem um preço que as pessoas estão dispostas a pagar, as empresas estão dispostas a pagar. Esse trader, no caso que eu tô citando, é B2B, tá? É de empresa para empresa. Mas ele é uma ponte entre o produtor e entre fornecedores ou produtores ao redor do mundo. Então, um produtor textil precisa de algodão, o trader faz essa ponte. Mas o trader especula no preço e, obviamente, ele não quer perder. Esse sempre não quer perder. Obviamente, especulação por retenção da oferta é imoral, né? Mas não é o caso. Seria uma manipulação do mercado. É esse avanço e esse retorno contínuo que constitui o que deveria ser chamado de circulação de dinheiro. A circulação útil frutífera que dá vida a todo o trabalho da sociedade e mantém todo o movimento e vida do corpo político. Então, esse circulação de dinheiro é a movimentação do mesmo. Então, por exemplo, quando eu recebo eu ganho de livros, por exemplo, vendendo na Amazon, esse capital é movido pra mim. Esse dinheiro, no caso, né? Da Amazon vem pra mim. De mim eu posso comprar, por exemplo, sei lá, vamos supor que eu vou numa loja e compro pão de queijo. Eu movi parte do meu capital pra comprar um pão de queijo. Parte do meu dinheiro, né? Capital não é o termo correto, porque dinheiro não é capital, né? Mas tu concorda que eu movi o que eu ganhei através de vendas pra comprar um pão de queijo? Eu movi o meu capital. E esse pão de queijo que eu comprei, ele tá agora nas mãos de outra pessoa que vai usar esse dinheiro pra, sei lá o que. Seja pra empresa ou o que for. Porque obviamente é um valor supérfluo, mas se você tem N pessoas movendo capital pra uma padaria, tu vai ter a receita da padaria e o lucro da padaria no mês. E aquele capital vai ser movido para pagar crédito, para pagar fornecedores. E o que vai ser fornecido por fornecedores vai ser usado para pagar os produtores, que eles fazem transação com, pagar crédito. Por exemplo, em relação de crédito, tem vários pagamentos de dívida, de crédito, que vão ser pagos ao banco, que tem a ver com transações simples. Tem a ver com mover capital de fato. Então, essa circulação de capital é como o dinheiro circula entre pessoas. Antigamente eram moedas físicas, hoje em dia dinheiro digital é a mesma merda. Não dá nada. No fim, dinheiro é informação, no caso, né? Eu ouvi o Elon Musk falando sobre isso, que dinheiro é informação, eu concordo. Então, retorno e risco, né? O dono do dinheiro equilibra o risco de que seu capital pode correr se o impedimento não for bem sucedido, né? Mas nem sempre, né? Com a vantagem de desfrutar de um lucro definido sem trabalho. Então, às vezes, tem que reter investimento, tem que reter o capital para que você não corra um risco de perder ele. Se você concorda que, por exemplo, duas pessoas, uma com R$ 1 milhão e outra também com 1 milhão. Se uma pessoa investir em um monte de ações que vão dar ruim, e um monte de títulos que dão ruim, o cara não sabe nem o que é yield curve, foi investir em títulos, deu tudo ruim, investiu em rate, né, que é real estate, investiu um monte de coisa. No fim deu tudo ruim. Investiu em criptomoeda, investiu um monte de coisa. No fim ele perdeu tudo. A culpa é dele. A culpa não é do mercado. A pessoa que foi irracional. O outro, com 1 milhão, ele não fez nada. Quem que tá ganhando? O cara que investiu perdeu tudo ou o cara que não... Ah, mas você pode falar, não, mas a inflação vai depreciar o valor da moeda que ele tem. Concordo. Mas ele tá melhor não gastando, poupando, mesmo sem poupança, mesmo sem CDB, mesmo que for.
Ele poupando, ele tem mais do que o cara que torrou tudo em investimentos que ele, no fim não deram certo. Ao ponto que em 5 anos ele guardando esse dinheiro sem fazer nada, ele pode ter mais do que o cara que torrou tudo, porque obviamente não soube administrar bem. Você concorda que às vezes o capital ele fica idle, né? Ele fica parado e não em trânsito. Ele é melhor do que ele ficar circulando de uma forma burra, eu digo, irracional. Alguém pode perder tudo. Então, tem que entender que tu investir não significa eficiência de investimento. Tem que ter o retorno. E sem o retorno, seu investimento é inútil. O capital foi absorvido. Aí o Fritz Matulip que falar sobre isso, né? Mas esse negócio de absorção de capital é um tema que eu tenho que estudar mais. E se regulam assim para exigir mais ou menos o lucro ou juros por seu dinheiro. Ou consentir em emprestá-lo com os juros que o mutuário oferece, né? Então tu tem uma oferta e demanda também por capital que gera taxa de juros pura, né? Então, e se regulam assim para exigir mais ou menos lucro ou juros por seu dinheiro. Então, você tem juros que mudam em relação à oferta e demanda de dinheiro para empréstimos. Né? O que é demanda por dinheiro? Tu quer empréstimo, tu tá demandando dinheiro. É simples. Ah, eu quero empréstimo para fazer minha empresa. Demanda. É simples, não tem muito segredo. O credor, ele é provedor. Ele proveu o capital para você e ele é demandante de bens futuros, né? Porque ele acha que você vai pagar com juros e vai ser mais do que ele tinha antes. Ajustado à inflação tem que ser mais, né? Porque, obviamente, tipo, se os seus juros, ele não é ajustado pra inflação, tu basicamente, às vezes, pode ter até um valor menor ou igual a... ou quase ínfimo, né? Em relação ao lucro. Questão de poder de compra. Então, se tiver muita inflação, tu basicamente não vai emprestar. Que ninguém me entenda mal, emprestar a juros nada mais é do que uma transação comercial. Na qual o credor é o homem que vende o uso do seu dinheiro. E o devedor é o homem que compra. Ele vai falar um pouco sobre como usura não é crime. Só que, na minha opinião, numa societas. Pegando o Cargetan, que eu citei ele no Cardinal Cajetan, na página 111 do livro do Rothbard, a História do Pensamento Econômico, né? Que a gente tá usando como base aqui. Na página 111, o Cajetan vai falar que normalmente para uma societas era permitido uma empresa, né? Era permitido o empréstimo de dinheiro com lucro, com intenção em lucro. A agiotagem é crime, no caso. Você emprestar dinheiro para seu próximo visando cobrar juros. Então, eu pessoalmente não posso emprestar dinheiro para um amigo com juros. Pessoalmente, eu não sou uma empresa, eu não sou um credor certificado e tal. Eu sou uma pessoa física que simplesmente quer emprestar dinheiro. Só que eu tô exigindo juros, eu tô exigindo ganho sem eu ser uma empresa. Então, o fato de eu não ser uma empresa, até por Lucas 6,35, me infere que eu não devo emprestar com juros. É diferente de uma sociedade, de uma empresa. Porque a empresa, ela está fazendo ele está cobrando esses juros no sentido de que esse é o seu ofício. E que ambas as partes do contrato, elas não estão sendo destruídas ou aniquiladas, elas não estão sendo roubadas, né? Pelo contrário. O cara que é demandante por dinheiro, que quer o crédito para criar sua empresa, ele precisa daquilo. Sem aquilo, ele não consegue fazer a empresa dele. Então, o crédito em si não é errado. O problema é peer-to-peer, pessoa para pessoa. O agiota, né? É toda uma máfia que pode ser construída através do agiota, enfim. O preço do empréstimo não se baseia, como se poderia imaginar, no lucro que o mutuário espera obter com capital cujo uso ele adquire, né? Então, ele não se baseia no lucro que o mutuário espera obter. Este preço, como o preço de qualquer mercadoria, é determinado pela troca entre o vendedor e o comprador, pelo equilíbrio entre oferta e demanda. Então, a taxa de juros é definida, por exemplo, pelo equilíbrio entre oferta e demanda de capital.
Você não consegue prever, por sinal. Segundo o Rothbard no Homem, Economia e Estado, você prever a taxa de juros futura é impossível. Porque pra tu fazer isso, a economia sendo um sistema de informação imperfeita e agentes irracionais, tu não consegue prever, cara. Tu nunca vai conseguir prever. É impossível. Prever oferta e demanda futura de qualquer coisa na economia. Dinheiro é a mesma coisa. Dinheiro só é uma commodity, cara. É porque agora tem todo esse papel, tá? É uma commodity, cara. Hoje em dia é papel. Legal tender. Este último se preocupa apenas com duas coisas: os juros que receberá e a segurança do seu capital. Tu tá deixando a sua propriedade privada com outra pessoa pra receber ela mais uma porcentagem. É isso. Tu tá deixando de usar a sua própria propriedade pra dar pra outro e visando, obviamente, lucro. Ele não se preocupa com o uso que o mutuário fará desse aí. Se o cara vai usar esse empréstimo pra, sei lá, cara, construir uma privada gigante, pra construir um cavalo de Troia, ou um prédio, um mercado, um shopping. O banqueiro, ele só quer saber, tu vai pagar? Tu prova? Tu tem colateral? O que você pode oferecer como colateral? É só isso que ele quer saber. Obviamente, um banco emprestar dinheiro pra alguém fazer algo ilegal é errado, né? Um cara quer comprar armas de fogo pra fazer uma guerra contra alguém, sei lá. Sei lá, bandido querendo comprar arma. Ele pega crédito pra fazer isso. O banco, se souber disso, ele não pode fazer isso. Ou o dinheiro que vai ser usado pra tráfico, né? Ou coisa do tipo. Nesse caso, é um empréstimo imoral. Então, mesmo no empréstimo, tem questões de moralidade. Assim como o comerciante não se preocupa com o uso que o comprador faz da mercadoria. Então, tu vende um facão de cozinha pra alguém. É, qual que é o uso esperado de um facão de cozinha? Cortar carne, essas coisas. Se a pessoa usar pra outra coisa, a culpa é da pessoa, né? A pessoa que define o uso, e esse uso pode ser imoral. Agora, com base em qualquer princípio, um crime pode ser descoberto em um contrato vantajoso para duas partes, com o qual ambas as partes ficam satisfeitas e que ninguém causa dano a ninguém. Não pode haver um contrato em que ambas as partes concordam no acordo, em que ambas as partes não se veem lesadas e ambas as partes aceitam tudo que de fato não há dano. E ele vai provar ao Turgot que tu tem uma transferência de capital entre o outro que é igual, não muda. Então, se eu emprestar R$ 500 pra uma pessoa, ela vai me devolver R$ 500. Só que mais um juros que foi cobrado, que foi acordado antes, pra que eu até tenha incentivo de emprestar, senão eu não empresto. Senão eu não vou ganhar nada com isso. Uma societas, uma empresa. Se uma empresa que empresta não ganha lucro, então ela vai à falência. Ela não tem como. Cara, se juros não fosse permitido, não haveria empréstimo, cara. Simples. Empresas de empréstimo não existiriam. Basicamente, tu não teria empresas que poderiam. Basicamente, os empreendedores não poderiam criar empresas. Em muitos casos em que você precisa de crédito. E até capital de giro, às vezes, precisa de crédito, né? Você pega capital de giro pra lidar com os custos do seu negócio atualmente. Pra você lidar com custo variável e coisa do tipo, enquanto a sua empresa vai tentando ter mais lucro pra não ter esse problema, né? De ter que ficar pedindo crédito toda hora. Mas o grande ponto é que isso é importante para as empresas. Não é um crime por conta de Deuteronômio 23, 19 e 20, em que a passagem diz na parte A que não era errado os judeus emprestar para gentios. Ou seja, não era imoral em si o empréstimo. O empréstimo era imoral entre judeus, no caso. No Novo Testamento, em Lucas 6,35 também é citado os juros, mas faz sentido no contexto de agiotagem, não de empresas. Até porque numa certa parábola que Jesus conta em relação a dos talentos, o mestre, ele cobrava, ele falou pra ele colocar o dinheiro na poupança pra render juros. Já tinha juros na época de poupança. Se você ler livros de história econômica grega, né? Como que ele poderia, o mestre, falar algo imoral em relação nessa parábola, né? Se fosse imoral os juros em si, seria esquisito. Essa desvantagem é estimável. E estimável, o juro é o preço. Então, o juro é o preço.
É o preço que eu demando para eu te emprestar o capital. Este preço deve ser maior se o credor correr risco de perder o seu capital devido à insolvência do mutuário. Então, se a economia tá numa merda, a taxa de juros aumenta. Porque tu não sabe se tu vai ser pago ou não, os juros. Aí tu vai perder seu dinheiro. Ou ter um retorno quase nada. Então, a taxa de juros aumenta, a taxa de juros pura aumenta por razões de oferta e demanda de capital. O retorno da taxa de juros das empresas ser baixo. Então, as empresas estão na merda, tá vindo a noção de que elas não vão conseguir pagar, uma questão até psicológica também. Os empréstimos, aí você não empresta. É perfeitamente igual para ambos os lados e, consequentemente, justo e honesto. Tanto que, por mais que a culpa da crise de 2008 foi dos próprios sistemas bancários, tu tem que eles pararam de emprestar também. Era óbvio. Tem uma insolvência clara dos bancos mesmo. Como que eles vão emprestar? Então, é até uma desvantagem, pois. É a página 46 e 47. Pois ele acha mais difícil perder dinheiro emprestado quando precisa. Pois pessoas que consentiriam de bom grado em emprestar por 1 ou 2 anos uma quantia de dinheiro que destinaram à compra de uma propriedade não emprestariam por um tempo determinado. Então, por exemplo, se eu emprestar pra alguém, por exemplo, o Drew do Todo Mundo Odeia o Chris, ele emprestou pro senhor Mar $10, né? E ele queria exigir o dinheiro com juros e aumentando os juros, né? Tem que avisar isso antes e tal, mas quando você empresta dinheiro, do ponto de vista de uma empresa, um banco, você não vai emprestar pra sempre. Tem um contrato que tem um tempo de maturação. Então, ok, daqui a 6 meses você me paga. Você começa a me pagar. Você ter já um retorno e você conseguir sustentar, porque de repente a empresa demora pra dar uma guinada, né? Mas eu te prestar esse capital, daqui a uns 3, 6 meses você me paga. Depois vai ser os juros cobrados normal, tem todo o contrato. Tem que ser especificado, não pode ter fraude, não pode ter mentira. Senão vai ser legal. Mas o grande ponto é que, basicamente, tudo nessa transação foi acordado, né? Tudo foi consentido. E não teve nenhuma fraude nesse contexto, né? Então, tipo, ao emprestar por 1 ou 2 anos uma quantia que destinaram à compra de uma propriedade, eles não emprestariam por um tempo sem um prazo de maturação. O contrato tem que ter um prazo de maturação. Ok, até quando você vai pagar? 1 ano, 2, 3, 4. Ah, um carro, eu comprei o carro, beleza. Quantas parcelas? Ok, vão ser por quantos meses? Que isso vai dar quantos anos? Vai ter aumento nesse meio tempo? Não, ok. É mais ou menos assim, casa também. Tem forma de até você pagar menos juros se você pagar mais rápido. Porque pensa, se você tem um inflow de dinheiro mais rápido no banco, pra ele é melhor. Tu tá conseguindo pagar o empréstimo mais rápido, o banco vai ter mais liquidez mais rápido. Então, eu vi acho que é o pobre, acho que é o primo pobre, né? Ele tem um canal que ele falou uma vez sobre casa, né? Em que essa técnica de você pagar os juros da caixa rápido, até antes do tempo, porque aí eles começam meio que você vai diminuindo o seu tempo de você pagar a hipoteca. Por exemplo, você paga coisas antes. Então, você paga outras hipotecas de outros meses antes. Mas você pode falar, mas nesse caso tu não vai ser mais. Não vai acabar pagando menos pro banco? Sim, mas você concorda que você ter, do ponto de vista de discount utility, uma hipoteca paga em 5 anos melhor do que 10 anos? Muito melhor, porque o banco ele vai ter mais dinheiro mais rápido. Ou você tem mais liquidez. E essa liquidez, às vezes, se você ajuda a inflação, tu tem até uma melhora nesse contexto. Talvez não total, mas enfim. Mas o grande ponto é que você tem um inflow de capital mais rápido pro banco, pra ele tá feliz, ok. Eu nem sabia que de repente você pagaria de pagar daqui a tantos anos, se você tá pagando mais rápido, continua aí. A gente até dá um desconto nos juros aí, enfim. Então, uma técnica que ele usa, né? Ele mostrou na prática. Além disso, se é permitido vender dinheiro por um aluguel perpétuo, por que não seria permitido alugá-lo por alguns anos em troca de aluguel? Que dura apenas esse número de anos. Esse aluguel perpétuo é normalmente, né, no contexto mercantilista, né? Que as posses de terras ficavam com senhores de terras. Então, hoje em dia não tem essa ideia.
Normalmente você tem um prazo de maturação de contrato de aluguéis. Embora tu consiga fazer por... É que normalmente o prazo de aluguéis de contrato, pelo que eu vejo, é de 1 a 2 anos, que eu saiba. Não é mais que isso. E o preço ajusta a inflação. Então o preço sempre sobe, né? Porque o problema de aluguel no Brasil, o preço sempre sobe e é acima do nível de subsistência, né? Às vezes uma casa simples, ela vai ter um custo, até por questões de inflação, mais da Fiat, reservas estacionárias, tudo que gera inflação, no fim já vai gerar um problema crônico de poder de compra, né? Então o grande ponto é que às vezes o aluguel vai ser quase o nível do salário mínimo. Não tem lógica, não deveria ser assim. Mas é um ponto a ser dado como importante. É porque o custo de subsistência no Brasil é grande, né? Por isso que é mais caro. Mas também tem outros fatores, como concentração de capital na região, enfim. O erro teológico que permeou por séculos, né? Ele vai falar um pouco sobre usura. Essa reflexão faz nos compreender quão falso é distante no sentido do evangelho, esse da Bíblia aqui. Cara, eu cada vez mais vejo o quanto ter estudado teologia, que é o tema que eu mais sei, me ajuda em vários outros temas. Em vários outros temas. Seja em filosofia, seja em economia, seja em outros temas, cara. Fico impressionado quando você me ajuda. Então, é a aplicação que os dogmáticos faziam da passagem mutum, que é de caso relacionado a empréstimo, mutum date nihil inde esperantes. Emprestar sem esperar lucro. Porém, essa passagem de Lucas 6,35, ela tem uma aplicação específica, né? Então, vai ser dito, né? Verum tamen dirigite inimicos vestros. Aí vai ter a passagem. Mas feliz, né? É bom que alguém, em questão de empréstimos, ele não espere lucro. Não espere lucro. Essa pessoa vai ser abençoada pelo Altíssimo, né? Que essa pessoa ela tá sendo benigna nisso, ao invés de fazer o que é mal. Então, basicamente, essa passagem mostra que seria imoral você praticar usura. E é uma passagem neotestamentária. Alguém poderia comparar com Deuteronômio 23, 19 e 20 e tentar ver o que de fato segue, né? Porém, o ponto de Deuteronômio, ele não pode contradizer essa passagem. Você sempre tem que entender que proposições da lei de Moisés, elas não contradizem o Novo Testamento nunca. Tem passagens, por exemplo, como a lei do sábado, que ela cessou. Mas é uma passagem específica que Colossenses fala também que cessou. E até festas, por exemplo, judaicas também cessaram. Só que, por exemplo, tu quer que o não roubarás cessou? Do decálogo, né? Chamada de misvot, que é os mandamentos, né? Que cessaram. No caso, esse específico, não. Até porque o próprio Novo Testamento cita que roubar é errado. Paulo cita, né? Alguns dos 10 mandamentos. Numa das cartas dele. Então, qual que é o ponto? Essa passagem aqui, ela de fato diz contra juros. Só que em empréstimo de pessoa para pessoa. Quando você reconcilia Deuteronômio 23, 19 e 20, permite juros para gentios. E essa passagem que não permite juros no geral é no contexto de pessoa para pessoa. Então, aos estrangeiros você pode emprestar com juros. Deuteronômio, né? Porém, os seus compatriotas não devem emprestar com juros. Então, a parte B, ela diz que você pode emprestar juros para estrangeiro. E tem outra passagem que diz, no próprio Deuteronômio, que você não deveria desprezar o estrangeiro. Você não deveria tirar a causa da viúva, por exemplo. Do ponto de vista de direito natural, tu não poderia ferir a liberdade do estrangeiro em Israel. Tinha algumas regras ali do que não poderia fazer, mas no geral, não poderia
Pedir a liberdade dele, como ser humano. Então é óbvio que esse texto, ele tá propondo que tem uma condição em que você pode emprestar juros. Mas na verdade, eu creio que essa proposição aqui, ela é muito mais geral do que a segunda. Porque a segunda, ela só é uma exceção. Porque pensa comigo. Compatriotas, aos compatriotas você não deve emprestar com juros. Quem são os compatriotas aqui? Judeu para judeu. Então, judeu para judeu não pode emprestar com juros. No contexto de Estado de Israel. Para estrangeiros você pode. Ou seja, se juros fosse ilegal per se, se fosse legal por design, fosse injusto, por exemplo, eles não poderiam roubar o estrangeiro. Dado aquela passagem em relação a isso. De Deuteronômio também. Então, se você não pode roubar o estrangeiro o juro seria alguma forma de roubo, tá pegando algo de forma indébita do seu próximo. Se fosse um roubo, então essa passagem não poderia existir. Seria uma contradição. Então, essa passagem, ela permitir, na sua parte A, os juros para estrangeiro, diz que, em questão de direito natural, os juros não é ilegal per se. Ele não é ilegal em si mesmo. Alguém pode falar, não, mas isso daqui tem a ver com a dureza do coração deles. Isso só é aplicado para divórcio, não é aplicado nessa passagem. Tanto você aplicar, por exemplo, a questão da dureza de corações dos judeus tem a ver com o divórcio. Moisés escreveu essa lei da dureza do vosso coração. Jesus aplica para divórcio. Está numa categoria legal de matrimonial. Se você lê até o direito judaico, talmúdico, tu vai ver que tem separações de leis. Tem as leis com relação a Shabbat, tem as leis com relação aos misvotos no geral, tem que vão ser divididos em partes, por exemplo, deveres morais, mandamentos positivos e negativos, tem mandamentos associados a questões de festas, que tem com relação a questões sociais, com relação à comida, e relações matrimoniais, no caso. Tu concorda que, do contexto categórico de matrimônio e relações de dinheiro, tem uma grande disparidade de diferença em relação a categorias legais? Como que tu quer, mesmo dentro da categoria legal matrimônio, tu não pode aplicar essa exceção para tudo, todas as leis de Moisés com relações. Então, aquela relação tem a ver com matrimônio. A Moisés permitiu o divórcio. Agora você dizer que nessa parte A você tem a mesma coisa que é aplicada no divórcio, basicamente tá falando algo que o texto não disse. Tá inferindo isso do texto, mas não tem uma prova disso. Porque se fosse o caso, você poderia falar isso para todas as leis do Antigo Testamento. As leis gerais, tem proposições gerais no Antigo Testamento, como não roubarás, não matarás, não dirás falso testemunho, que elas são universais. E se isso daqui não for uma lei universal, que você não pode emprestar com juros, você pode emprestar com juros no caso, né? Para gentios, então tu tem que entender o que são proposições universais. Isso aqui é uma proposição universal. Ela permite juros de forma universal. Com uma exceção entre judeus. Entende que eles podem fazer juros para todos os outros povos? Então é uma exceção à lei universal que é permitida. Quando a gente lê Lucas, a gente vê mais essa relação de caso de agiotagem, né? Tanto no Brasil, agiotagem é crime. A agiotagem, se de fato uma pessoa que pratica isso sem ser uma empresa legalizada enfim, esse é o ponto. Então, por uma sociedade, normalmente isso já é normal. O Hugo vai dizer, né? Portanto, não é a quantidade de prata existente no metal que faz com que a taxa de juros suba ou desça. Ou que trai mais dinheiro do mercador para ser emprestado. Aí tá falando que a oferta e demanda de capital, que é definida pela quantidade da moeda no mercado, né? Que define o seu valor. É subjetivo, no fim. É simples, que é a utilidade marginal. Na verdade, nem é quantidade de dinheiro. É a utilidade marginal do dinheiro que gera o seu valor atual, né? É simplesmente a soma de capitais que se encontram no comércio. Isto é, a soma corrente de valores móveis de todos os tipos, acumulados, poupados gradualmente a partir das receitas de lucros, né?
Então, a serem empregadas pelo proprietário para obter novos lucros. Então, tu tem a soma de capitais que tem a ver com os ativos de empresas, todo tipo de coisa que é capital de fato. Enfim. Só que ele também fala sobre capital móvel, né? Que no caso você move em dinheiro. E até aqui ok, né? Essa parte que eu acho que já tá bom do que a gente falou. O ponto 83, na página 54, dessa versão do Ludwig von Mises Institute, Instituto von Mises, ele fala sobre como fazer grana, né? Então, qual que é a forma de fazer grana no geral? Segundo o Turgot. Comprar real estate, que é comprar imobiliária, né? Área imobiliária. Prédios, casas, apartamento, hoje em dia. Eu já mostrei, acho que eu vou mostrar na verdade. Real estate, cara, cobre grande parte do PIB global, cara. Realmente importante. Investir em terras produtivas, como fazendas, coisas do tipo. São opções, né? Investir no setor industrial, manufatura, textil. Hoje em dia a gente tem relações de eletrônicos, por exemplo. Enfim. De repente você terceiriza a industrialização de produtos. Então uma empresa, ela não tem uma indústria. Ela não tem capital nem know-how para fazer uma indústria. Mas ela quer... Mesmo se ela tivesse um empréstimo, ela não conseguiria fazer. Então ela vai para uma empresa que ela foca em produção industrial e fala, ó, eu tenho tal produto, você consegue produzir em massa? E aí ela vai pagar essa empresa e no caso ela vai baixar o custo do seu produto, porque ela vai produzir mais, né? Então investindo no varejo comercial, então no varejo, no comércio, tem uma loja e tal, emprestar com juros. Que aí no caso vai ser a área mais bancária. Na minha opinião, pelo Glass-Steagall Act do 1932 ou 33, os Estados Unidos separou o setor bancário de depósitos e o de empréstimos. Isso é muito importante. Você, em qualquer país, não pode ter junto o setor de empréstimos e depósitos. Porque isso dá muito ruim, já deu muito ruim na história. Criou a Grande Depressão, creio que é 1928. Em 1933 foi feita essa lei. Ela foi repelida nos anos 90, infelizmente. 94, se não me engano. E juntou novamente setor de empréstimos com bancários com o de depósitos. Qual o problema? Tu gera várias crises associadas a isso. Tu gera várias relações de inflação, várias relações de não regulação ou não reguláveis. Isso dá ruim, cara. A crise de 2008 em parte foi causada por isso também. Não pode unir os dois. De depósito tem que ser uma coisa. Como que um depósito tem que fazer dinheiro? Através dos próprios... da cobrança dos depositantes dessa grana, né? Porque quando você junta o de empréstimos e o de depósitos, realmente que isso aqui num ambiente cada vez mais inflacionário. Mas esse é um ponto bem importante. É uma lei que deveria estar na Constituição, na verdade. Então tem questões legais de empréstimos que devem ser vistas, né? Obviamente você não pode ter fraude em empréstimo. Você não pode ter juros que são cobrados sem a parte saber. Tem que ter um cálculo que de fato é claro, que é especificado pra pessoa. Enfim, quanto ela vai pagar. Então tem que ter moralidade na economia também, né? E o lucro é o foco do empréstimo. O investimento do dinheiro emprestado deve, consequentemente, ser maior do que a receita de uma propriedade, comprada com o mesmo capital. Então, vai comprar uma casa. Porque tu não tem poupança, né? Se você tivesse poupança, você não precisaria de crédito. Ah, mas a banco é mal, ele tá cobrando um juros alto, né? É só poupar, cara. Você poupa e compra. Ah, mas se poupar vai demorar. Então pede um empréstimo. Eu sei que se poupar vai demorar. Por isso que as pessoas pedem empréstimo. E pagam hipoteca. É uma forma de você não ter o capital na hora e você conseguir comprar algo que você não tem capital na hora. Aí você vai pagando. Só que o banco ganha com os juros, né? Então ele ganha mais do que ele vai te prestar. Porque senão esse empréstimo nunca ocorreria. Ele teria um risco e ele não ganha nada em troca, né? Do que adianta ele ter um risco sem ganhar nada em troca? Então os juros é algo normal, senão o empréstimo nem acontece. E aí no fim você não compra a casa. Pois se o credor encontrasse uma propriedade à venda com uma receita igual aos juros, ele preferiria essa maneira de usá-la. Então,
Se você não tem um retorno, o empréstimo não acontece. Retorno esperado, né? Se os juros do dinheiro se tornarem mais altos, as pessoas, aqui é importante, tá? As pessoas preferirão emprestá-lo a usá-lo de forma mais trabalhosa. E arriscar em empreendimentos de agricultura, indústria e comércio. Então, tem oferta e demanda de capital, de empréstimos. Provedores de capital, provedores de liquidez, de inflow de capital. E demandantes por liquidez. Então, obviamente, o banco sempre é um demandante por liquidez. Ele sempre quer dinheiro o mais rápido possível. Ele sempre quer que seus empréstimos sejam pagos o mais rápido possível. Então, por mais que ele cobre mais juros quando você não paga, no fim ele prefere que você pague. Porque tem um caso que talvez, mesmo cobrando juros mais altos, a dívida nunca é paga. E nunca esse empréstimo, de fato, vai gerar a liquidez que o banco deseja. Então, no fim, o banco quer, para sua própria sobrevivência, ter liquidez rápido. Quanto mais liquidez rápido um banco ter, melhor para ele. Ele vai ter um inflow de dinheiro que permite que ele faça as coisas que ele tem que fazer, ainda mais nesse ambiente com reservas fracionárias, né? Quanto mais inflow de capital ter, melhor. Tu tem muito outflow também de dinheiro do banco, né? Dinheiro que sai do banco. Então, e elas só entrarão naqueles empreendimentos que produzirão, além dos salários do seu trabalho, um lucro muito maior do que a taxa de juros do dinheiro emprestado. Então, obviamente, o que define taxa de juros no fim é a taxa de retorno de juros. Como assim? A taxa de retorno de juros, segundo o Rothbard, no Homem Economia e Estado, é o retorno das empresas, no geral. É a taxa de retorno que eles têm associada, por exemplo, aos seus investimentos ou seu capital empregado. Então, se uma empresa ela pega crédito e ela não tem, de fato, retorno, as empresas elas não têm retorno, se as pessoas, por exemplo, elas provêm liquidez para uma empresa, elas provêm capital para uma empresa em ações e a empresa não dá certo, e elas tiram dinheiro, basicamente, isso é ruim para a empresa, obviamente. Então, tu sempre quer. A empresa que é pública, né? Ela sempre quer que as pessoas emprestem pra ela, né? Se possível, pra ela conseguir fazer as suas operações. Toda empresa faz isso. Por isso que as empresas abrem um capital, né? Todo mundo consegue investir nelas, elas têm dinheiro sempre. Só que a preferência das pessoas é diferente, né? Então, se a situação econômica ela é desfavorável, as pessoas vão reter essa oferta de dinheiro. E elas não vão gastar, não vão pegar emprestado, elas não vão, elas vão querer arriscar. E essa aversão a risco causada por um ambiente econômico ruim, que tá tudo mais caro, inflação e coisa do tipo, gera menos consumo, gera menos retorno para as empresas, e aí você entra numa crise, uma recessão, caso isso seja agravado, né? Então tem muitas causas disso, mas o que você tem que lembrar que o que define a taxa de juros pura é oferta e demanda por capital, que não é calculável. Não pode fazer sua equação bayesiana, markoviana, não é calculável. Nem aproximável. Tu não sabe o futuro. Tu não vai. A sua aproximação vai ser muito distante da realidade futura. Assim como alguém não pode calcular um valor aproximado da chuva daqui a 50 anos em tal país, tal cidade, tal horário. Que é impossível. Agora, um ser divino consegue. Ele tem toda a informação e controle sobre toda a informação na existência, né? Caso Deus consegue. Agora, um ser humano, não. Você tem informação parcial sobre o sistema. Então, você não consegue prever o clima sem os dados atuais do clima. Você tem os dados históricos também. Mas tu precisa de dados. Mas esses dados não te dão informação suficiente para calcular o futuro desse sistema, né? Teoria do caos também associada. Em suma, assim que os lucros resultantes de uma utilização de dinheiro, seja qual for a utilização, né? Aumentam ou diminuem, os capitais voltam-se nessa direção ou retiro de outras utilizações. Então, oferta e capital, né? Oferta e demanda por capital, no caso. Então, vamos supor que a preferência temporal das pessoas aumentou. Então, tu tem mais pessoas demandando dinheiro. Elas querem empréstimos. Elas querem gastar.
Elas estão com baixa aversão a risco. Aí depois o contrário, a preferência agora voltou para aversão a risco. Então as pessoas estão retendo, elas estão poupando em vez de investir. Então aquele empresário que quer comprar novas máquinas para academia, que o povo tá pedindo, ele vai falar, pô, se eu pegar agora, eu não eu vou ter problemas, a taxa de juros tá alta. Mas por que a taxa de juros tá alta? É culpa de alguém malvado? Não. A culpa não é de ninguém, né, na verdade. A culpa é uma relação de oferta e demanda. Às vezes pode ser a culpa de alguém que tá tentando controlar a taxa de juros. Obviamente, a preferência temporal pura, ela não é controlável, né? Isso vai se ajustando automaticamente. O Turgot, ele mais ou menos indiretamente diz isso. Que a taxa de juros, ela tem a pura. Então, se você controlar a taxa de juros, se você colocar intervenções nela, ela se ajuda sozinha. Então, ela vai subir ou descer de acordo com a oferta e demanda por capital na economia. O retorno da taxa de juros. Essa é a visão contrária à keynesiana, tá? Então, se você for de uma universidade que ensina a doutrina keynesiana, chicaguista, a preferência por liquidez, então é o contrário da preferência temporal de juros. Então, obviamente, talvez alguém tenha ouvido isso e falar, nossa, mas isso nunca ouvi. É porque essa visão é heterodoxa, né? Essa visão de Rothbard, por exemplo. Quando eu coloco o é porque alguém fala alguma coisa muito boa, né? Então esse é o caso. Aqui, né? Geralmente o dinheiro investido em propriedades rurais não rende tanto quanto o dinheiro emprestado, né? Então, é só pra você pensar. Quando você tem renda fixa, por que renda fixa é legal? Porque você recebe e tu não faz nada. Agora, o cara que pegou o dinheiro emprestado, tá pagando aluguel, tá pagando manutenção das máquinas, tá lutando pra plantar e colher uma boa colheita, desastres naturais, várias questões que podem acontecer que são de risco pra ele. O cara tá sofrendo ali, o cara tá tendo funcionário que demitiu e era bom, ou foi contratado por outra empresa. Aí você tem que achar alguém que substitua, porque você não pode fazer tudo sozinho. Então você produzir é muito mais difícil do que você emprestar. O difícil é se você ter, né? Porque o cara que tem pra emprestar, ele tem. O banco, no caso, né? Então, emprestar é mais fácil. O dinheiro emprestado rende menos do que o dinheiro empregado em empreendimentos que envolvem mão de obra. Então, obviamente, por mais que você tenha um retorno do empréstimo, por mais que os bancos eles ganham muito dinheiro com N empréstimos sendo feitos ao mesmo tempo, você tem que. O empréstimo singularmente, ele não necessariamente. Os juros não podem. Não, assim, se os juros que você paga é maior que o seu retorno futuro do que o empréstimo que você pegou, tem alguma coisa errada, cara. Tu paga os juros e não sobra nada. Temos algum problema? Tu não teve lucro nenhum. Tu não teve nenhuma melhora na sua empresa. A sua escala de produção aumentou tudo, mas no fim tu teve mais custo que você não previu e tu não gerou lucro. Nem no futuro. Não, tu tá tendo prejuízo ainda. Valeu a pena pegar o empréstimo? Não, cara. Tu se ferrou, pagou, mas não teve retorno. Não que adiantou. O cara que emprestou tá bem de vida. Ele recebeu o que ele queria. Tu pagou. Mas você se ferrou, porque no caso você não teve retorno. Tu tem que ter retorno. Se tu não tem retorno, não tem por que você pegar um empréstimo. Tá pegando um risco. Pode ferrar a sua empresa e você financeiramente. A linha de crédito e tal. Pra nada, né? Então tem que ter um retorno. Mas seja qual for a forma de dinheiro empregado, seu produto não pode aumentar ou diminuir sem que todos os empregos experimentem um aumento ou diminuição proporcional. Ou seja, relação de oferta e demanda. Capital. Então é a abundância de capitais que anima todos os empreendimentos. E os baixos dos juros são, ao mesmo tempo, o efeito e o índice da abundância de capitais. Então, quando a taxa de juros abaixa, quer dizer que tu tem uma oferta e demanda por dinheiro que criou essa taxa de juros pura. A preferência temporal das pessoas mostra que as pessoas estão com grana. Então, de forma simples, taxa de juros alta, as pessoas estão sem grana. Empresas estão sem grana. Todo mundo na merda. Não todo mundo, mas no geral. Ela tá baixa, a taxa de juros quer dizer que as pessoas não estão na merda. O problema é que o governo, o Banco Central da vida, ele abaixa e aumenta ela arbitrariamente.
Ele escolhe, mas a escolha dele não é calculável. Então o que acontece? Dá merda sempre. Nunca vai ser a pura que vai ser escolhida. Porque a pura é definida pelo mercado, ela é incalculável, né? Esse é o problema do controle da taxa de juros. Por isso que não deve ser controlado, né? Se um comerciante emprega 10 mil francos de sua própria propriedade, eu acabei de dar um exemplo, né? Em seu comércio e fica com todo o lucro, ou se ele toma emprestado esses 10 mil francos de outro a quem paga juros, tendo um excedente, né? Do lucro e o salário da sua indústria, nunca há mais de 10 mil francos. O ponto dele é que a informação nesse sistema ela é simétrica e ela não se perde nem se adiciona. Ou seja, tanto a parte A e B, não importa como ele usa esse capital, no fim vai ser a mesma coisa. Tu empresta 10 mil reais pra alguém, você vai dar isso mais alguma coisa. É questão de lucro, mas no momento que você dá esse dinheiro pra pessoa, ainda são os mesmos 10 mil reais. Ela começa a usar e ela te dá o mesmo. Com a questão de incentivo, né? Então, obrigado por ter. Eu sei que você não faria essa transação por mim se eu não te pagasse, né? Então, eu estou ficando com o seu dinheiro que não era meu. Eu vou te pagar por ele, né? Como a gente acordou. Mas no fim é o mesmo valor. Não tá sendo criado dinheiro. Tu tá pagando. Na verdade, tu tem que entender que o empréstimo que o empresário vai pegar, ele vai gerar dinheiro também. Se ele investir de forma correta, né? Comprar, usar para capital de giro, máquinas, marketing, sei lá. Marketing é um termo subjetivo, né? Falar, vou investir em marketing. Mas e se o marketing não funcionar? Se a sua ideia for uma bosta? Você vai gastar esse tiro com marketing pra bosta nenhuma. Então, obviamente marketing é importante. Mas se o produto for uma merda, não tem marketing que vai salvar. Mas o fim é... Esse é o ponto, né? Tem que chamar de produto líquido, né? Que é Net Product. Não só é verdade que não existe, nem pode existir qualquer outra receita, além do produto líquido da Terra. É um produto que você tem em vista que você, obviamente, teve um custo para produzir isso daí, né? Você produziu tantos nabos, né? Qual que é o custo que você teve? Qual que é a depreciação das máquinas que você tem? O seu capital de giro, o seu fluxo de caixa. Mas também é a Terra que forneceu todos os capitais que formam o total de todos os avanços na agricultura. Então, a terra é um ativo em si. E você tem como sua propriedade privada, no caso. E, obviamente, Deus que deu ao ser humano a oportunidade de aproveitar da terra para seu próprio benefício, para seu próprio bem-estar e cultivo, né? Gênesis fala isso. Embora, pelo pecado original, a terra ficou menos infrutífera, né, do ponto de vista de Gênesis, né? Por isso, Adão agora teria que suar com suor do seu rosto para comer o pão, né? Então, para ele ter a subsistência, ele teria que suar. Não seria fácil. Como seria normalmente, né? No Éden. Tem tudo lá bonitinho pra você pegar. A fruta lá da árvore. Tudo bonitinho. Eu tô dando só um exemplo, né? Você ia cultivar a terra, mas ia ser mais fácil, enfim. Deus só falou, vai ficar mais difícil. Mas produto líquido é aquilo que você produz. Aquilo que você gera, né? Então, ela produziu sem cultivo os primeiros avanços rudimentares indispensáveis aos primeiros trabalhos. É um capital e ativo em si. Todos os frutos acumulados pela economia de eras sucessivas desde que os homens começaram a cultivar, né? Tem uma história daquela terra também. Até biblicamente, em direito judaico, também tinha até o ano do jubileu, né? Se deixa a terra descansar. Eu não sei se tem uma razão geológica pra isso, né? Eu não manjo do tema. Em relação ao ano do jubileu, é... Tipo, se a gente poderia aplicar esse tipo de técnica hoje em dia, né? E fazer a terra descansar para que ela continue dando o seu retorno correto, né? Porque hoje em dia também tem muitas técnicas de produção que não tinha naquela época, né? Mas é interessante pensar nessa questão. Porque eu não manjo muito de geologia para isso, né? A maioria dos empreendedores agrícolas toma um pouco de dinheiro emprestado e quase todos investem apenas em seus próprios recursos. Isso daí é o que ele tá falando, tá? O Brasil, por exemplo, concedeu várias linhas de crédito para agricultores no século passado, né? Como forma de subsídio. Errado, né? Mas enfim.
Os empreendedores de outras profissões que desejam consolidar suas fortunas lutam para alcançar a mesma posição. A menos que tenham grande habilidade, eles conduzem seus experimentos, vão fracassar. Né? Então uma empresa, ela sempre pode fracassar. Às vezes ela não vai dar retorno por muito tempo. Às vezes ela vai ter prejuízo por muito tempo. Cara, o YouTube demorou anos pra não dar prejuízo mais. A Amazon demorou anos pra não dar prejuízo mais. Porque você tinha que ter um fluxo de caixa muito alto. Tinha que reinvestir dinheiro. Então, eu vi o Bezos, né, falando, né? O cara perguntou na entrevista faz muito tempo. Por que a Amazon sempre tá no vermelho, né? Isso é normal? Como é que é? Aí ele falou, então, é normal que empresas hoje sempre estejam no vermelho, tendo em vista investimentos que ela faz continuamente em si mesma, pra crescer. Então ela cresce seu débito, mas ela sempre tá numa linha de crédito contínuo, né? Empresas grandes ainda, né? Vimos também que o dinheiro, o Turgot vai falar, né? Praticamente não faz parte da soma total de capitais existentes. Mas desempenha um papel importante na criação de capitais. Então tu tem uma moeda de valor, né? De valor, moeda de troca, né? De fato, quase toda a poupança é feita apenas de dinheiro, né? Então, poupança, tu vai armazenar dessa forma, obviamente. Tu tem ativos que vai ter uma liquidez baixa, né, em relação ao dinheiro. O dinheiro é bom porque você consegue trocar por outras coisas rápido. Então, por exemplo, vamos supor que você tem um carro e queria vender. Você não vai vender do nada. Ah, eu quero vender no carro agora. Pum. Pra comprar outra coisa. Mas se você tem poupança, tu já pode comprar agora. Tu vai na internet e já compra alguma coisa. Agora, a liquidez, ou seja, a demora pra você vender um carro, demanda tempo. Recursos, tu tem que ter um bom comprador, que vai ter um preço justo, não é, né? Quando você já tem poupança, tu só vai lá e compra. É portanto do dinheiro que eles poupam. E o aumento anual dos capitais ocorre em dinheiro. E também o carro tem depreciação, né? O dinheiro tem depreciação, mas não é o mesmo que o carro. Mas todos os empresários não fazem outro uso dele, senão convertê-lo imediatamente em diferentes tipos de coisas de passivos, né? Então tu tem os passivos lá, os débitos a pagar, as suas coisas da sua empresa, tu tem que pagar e provavelmente vai fazer esse dinheiro. Não com commodities, né? E a conclusão, assim, esse dinheiro retorna à circulação. E a maior parte dos capitais existe apenas em efeitos de diversas naturezas. Então, tu tem que entender que a circulação de capital, ela é contínua. Ela não para. Ela é consistente. Então, quando você compra coisas, aquele dinheiro não vai parar naquela empresa. Vai ser usado para pagar contas, para pagar dívidas que vai ser para bancos, vai ser usado para o cara consumir. Então, os próprios funcionários vão usar o salário que vai ser dado do que os consumidores compraram, que é assim que a empresa gera receita, no caso de um comércio, para comprar coisas, e essas coisas que as pessoas compram com o salário que foi dado pelos consumidores na prática, vai ser usado para pagar a escola, vai pagar comida, vai para comprar coisas em empresas, para importar coisas de fora. Então, você tem até circulação de capital no mundo todo. Então, às vezes o capital que você tem aqui, tu compra coisas, você importa coisas, por exemplo. Ou tu vai em outro país e compra, tu tá movendo capital internacionalmente. A circulação de capital hoje em dia não é só numa nação, né? Tu tá tendo troca de câmbio e circulação de capital, de informação ao redor do mundo. Tem bancos fazendo transações ao redor do mundo de empréstimos e tal. Então por isso que a moeda fiat ser uma moeda global, ela, na questão de circulação de capital, gera uma inflação crônica no mundo todo. Uma coisa que o próprio Hayek fala num livro sobre livre mercado. Que é o Monetary. Acho que tem o Free Trade, né? E acho que The Deflation of Money. Não, The Denationalization of Money, que é um livro do Hayek sobre moeda, né? Falando nisso, eu já li bastante coisa do Hayek, mas eu tenho que ler muito mais coisas. Que ele escreve muito, né? Escreveu muito artigo, muito livro. Mas esse daqui a gente já terminou a obra mais importante de Turgot de economia. Então se você viu até aqui, eu coloquei os pontos principais, não tudo, a principal obra de economia do Turgot. Principal. Então tu já sabe de Turgot as ideias principais que ele acreditava. Esse é um ponto importante. Tu já conhece o pensamento do Turgot de uma forma suficiente para falar sobre Turgot. Posteriormente, por exemplo, na próxima aula, a gente vai ver algumas cartas dele. E aí, ele vai para temas. Tem a ver com moeda fiat, tem a ver com coisas da época dele. E que aí é um pouco diferente.
Mas eu creio que, por mais que vai mudar o tema posteriormente, só essa aula já te prepara ao menos pra saber o básico de como Turgot pensava em relação à economia. E vendo isso, eu vejo que ele me influenciou muito o Rothbard diretamente. Talvez por isso que o Rothbard era tão fanboy do Turgot, né? E com razão. Eu já tô considerando colocar, né, o Turgot na minha lista de principais economistas. A lista tá assim, primeiro. Primeiro tem que ser o Cantillon, Bastiat, Von Mises e Turgot. Eu vou continuar lendo o Turgot. Vamos ver se ele vai passar o Von Mises, né? Mas aí eu tenho que ler e decidir, né? Pra mim mesmo, né, pessoalmente. Então é isso.